Boa noite. O FMI quer auditoria internacional e independente das dívidas escondidas. Bem-vindos ao Jornal da Noite. O Fundo Monetário Internacional diz que é necessário uma auditoria internacional e independente das empresas Ematum, Proíndicos e MAM, que contraíram empréstimos de mais de US$ 1 bilhão com garantia do Estado. Esta é uma das recomendações da missão do FMI, que analisou as contas do país entre os dias 16 e 24 deste mês, na sequência do escândalo da dívida pública. O FMI vai mais longe e diz que o estoque da dívida no final de 2015 atingiu 86% do PIB, quando as recomendações internacionais apontam para um limite de 40% do PIB. Estes números levaram o FMI a concluir que a dívida tem agora alta probabilidade de ter atingido o nível de risco elevado de sobreendividamento. A instituição internacional diz ainda que o desempenho de Moçambique ao abrigo do programa de facilidade de crédito foi decepcionante, tendo sido falhada a maior parte dos critérios de avaliação e de desempenho para o fim de dezembro de 2015 e fim de março de 2016. O FMI revela que acordou com o governo moçambicano um pacote urgente de medidas para evitar uma deterioração acrescida do desempenho económico. Essas medidas prendem-se com apertos substanciais ao nível fiscal e monetário, bem como flexibilidade da taxa de câmbio para restaurar a sustentabilidade macroeconómica. O governo concordou ainda em reduzir as pressões sobre a inflação e a balança de pagamentos, bem como a proteção dos setores sociais. Alguns estabelecimentos turísticos estão a fechar as portas devido à falta de clientes. Os mesmos dizem que a tensão política está a afugentar os turistas. A reclamação foi colocada hoje ao Ministro da Cultura e Turismo, Silva Dunduro. Operadores turísticos sentaram-se esta sexta-feira com o Ministro da Cultura e Turismo para expor os problemas que afetam o setor. A principal reclamação é a falta de turistas devido à tensão política. Aliás, alguns operadores dizem que há instâncias que estão a encerrar e a despedir trabalhadores. As empresas todas já estão sufocadas. A nível de hotelaria, digo claramente, neste momento já entramos na fase de despedir as pessoas. Rovuma já despedimos 60. Inhaca já fechamos a unidade. Bazaruto indenizamos toda a gente. Estamos a redesenhar um outro conceito. Como é que nós vamos fazer? Vamos abrir, mas de outra forma. Por quê? Porque não é realmente sustentável. Inhaca fica a 15 minutos de Maputo. Mas é fácil ir para a África do Sul do que ir para Inhaca. Não é só o patronato que fica prejudicado, somos nós os trabalhadores. Não só o patronato, os trabalhadores, são os nossos filhos, é a nossa família, que depende do trabalhador ou do salário do trabalhador. O Ministro da Cultura e Turismo anotou as reclamações dos operadores e, na hora de dar esclarecimentos, fez um apelo à Renamo para parar com os ataques. Apelamos, tanto à Renamo para que coloque a mão à consciência e que termine isso, porque de facto este problema não afeta apenas o governo em si, mas em todo o país, e por essa via cria problemas da inserção do país no contexto, portanto, das nações. Ainda no encontro que juntou mais de 50 participantes, alguns intervenientes queixaram-se da demora na concessão de vistos como outro problema que enfraquece o turismo em Moçambique. A tensão político-militar também está a afetar as agências de viagem. Os operadores dizem que estão a vender pouco e o negócio tornou-se insustentável. Não são só os operadores turísticos que se ressentem da crise no setor. As agências de viagem também reclamam a falta de clientes e há algumas que já pensam em encerrar. Ontem fomos informados, ontem, é coisa recente, de que algumas companhias aéreas começam também a interditar vendas, fazer restrições nas vendas de passagens aéreas. Corremos sérios riscos de ficar sem trabalho
não termos nada para vender. As companhias alegam falta de expatriamento de fundos, não têm forma de expatriar fundos das vendas que fazem aqui e por isso preferem não fazer as vendas localmente. São situações muito complicadas que vêm agravar ainda mais a situação do turismo. Entretanto, Nur Mamadi diz que a crise está a refletir-se de forma intensa devido à falta de um plano de marketing que permita aos turistas terem informações mais precisas sobre a situação política no país. Existe um pequeno problema localizado que pode muito bem não ser problema para o turismo em si, porque o turismo pode ser feito aqui no sul, pode ser feito no norte, deixando a zona centro, que é onde neste momento sabemos que existe um problema localizado. Mas isto, como é que o pessoal lá fora, o estrangeiro, vai saber? Se a gente publicitar e falar sobre isso. E é um assunto que está neste momento em estudo, está em curso e a ideia é mesmo fazer isso. Filipe Nhusse desafiou hoje os estudantes do Instituto Superior de Relações Internacionais a promover a paz, diálogo e estabilidade como marca de Moçambique. O Presidente da República diz que os quadros formados pelo ISRE devem apostar na diplomacia económica para acelerar o crescimento do país. O Presidente da República foi esta sexta-feira o convidado especial à cerimônia de graduação de 180 estudantes do Instituto Superior de Relações Internacionais. Ao lado dos ministros dos Negócios Estrangeiros, Ensino Técnico Profissional e perante antigos reitores e comunidade académica, Nhusse testemunhou o lançamento para o mercado de quadros licenciados e mestrados nas áreas de Relações Internacionais e Diplomacia e Administração Pública. Estamos conscientes dos desafios que vamos enfrentar daqui para frente, principalmente com a situação atual do país. Porém, acreditamos que com os conhecimentos adquiridos ao longo destes 4 anos no ISRE, iremos ultrapassar qualquer que seja a barreira imposta. 30 anos após a sua criação e perante o crescimento da procura, a instituição quer se transformar em universidade e abrir espaço para a introdução de novos cursos. A sua reestruturação é a universidade, tendo como atividades principais a docência, a investigação e a extensão em ciências sociais e políticas, lecionando cursos de administração pública, governação e políticas públicas, economia e política internacional, estudos de paz e resolução de conflitos, segurança internacional e outros domínios de saberes de interesse transversal teria efeitos multiplicadores. Filipe Nhusse ouviu atentamente os objetivos, mas no atual contexto político-econômico, desafiou os graduados a serem promotores da paz e diplomacia econômica. Queremos que, como especialistas de relações internacionais e diplomacia, contribuam para pavimentar os valores da paz, do diálogo e concórdia para que a estabilidade seja a marca de Moçambique. Obviamente, idealmente, a diplomacia econômica que temos estado a promover com grande envergadura para propiciar a transformação estrutural da nossa economia. Queremos que em todos os acordos celebrados com os atores externos observem ganhos tangíveis para o país. Promovam, quando solicitados, excelentes relações de cooperação com outros países, fundadas na defesa intransigente dos interesses da nação e na procura de vantagens que resultem do bem-estar do povo. A instituição admite anualmente 320 estudantes e ainda este ano pretende introduzir cursos de doutoramento. Ainda hoje, o Presidente da República impulsou Rajendra de Sousa e Rosário Fernandes como o Vice-Ministro da Indústria e Comércio e Presidente do Instituto Nacional de Estatísticas, respectivamente. Aos impulsados, exigiu um ambiente de negócios que estimule o investimento e dinamismo na condução do Censo Populacional 2017. Filipe Nhusse chamou parte do Executivo para presenciar o empossamento de 4 novos membros da sua máquina governativa. Rajendra de Sousa, economista agrário, passa a assumir a pasta de Vice-Ministro da Indústria e Comércio, cargo vago desde a saída de Omar Mitá para a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos. O Presidente da República quer um ambiente de negócios que estimule o investimento e o crescimento do setor industrial. Queremos que a palavra burocracia desapareça do vocabulário empresarial nacional
e o termo transparência ganhe espaço. Esperamos de si grande contribuição para a implementação da estratégia de industrialização do nosso país no quadro das políticas e legislação nacional, bem como da estratégia do roteiro de industrialização da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADC. Rosário Fernandes, ex-presidente da Autoridade Tributária, vai dirigir o Instituto Nacional de Estatísticas e tem o desafio de dirigir o Censo Populacional de 2017 e tornar as estatísticas mais próximas do cidadão. Com a sua coordenação, queremos que o Instituto Nacional de Estatística continue a assumir-se como líder na disponibilização de dados, evidências e informação fiáveis, oportunos e abrangentes que permitam a planificação correta e de tomada de decisões acertadas com precisão e previsibilidade. Queremos desafiá-lo a manter uma equipa coesa e eficiente nas principais atividades adscritas ao setor, com realce para o grande censo populacional, cujos ensaios dão indicações muito encorajadoras. Ainda esta sexta-feira, Filipe Nussi empossou o jornalista Rogério Sitoy como membro do Conselho Superior de Comunicação Social e Renísia Koukang para o cargo de diretora do Gabinete do Presidente da República. Rajendra de Souza quer empresários dinâmicos capazes de impulsionar a produção nacional. E Rosário Fernandes promete dar seguimento ao trabalho iniciado e apostar na educação estatística. Uma semana, Rajendra de Souza teceu duras críticas ao empresariado, afirmando que o país não tem empresários capazes de estimular as exportações porque enfrentam o problema do comodismo. Esta sexta-feira, após assumir a pasta de vice-ministro da Indústria e Comércio, reafirmou a posição e disse que o país precisa de empresários dinâmicos e com olhos postos na produção. Nós temos deficiência em quantidade e qualidade do empresariado. Para muitos dos que aqui estão, o país resume-se a Maputo e não é. Eu quero empresários dinâmicos, capazes de impulsionar a produção. Respeito o importa-exporta, respeito. Mas o país, Moçambique, não é importa-exporta, é produção, é transformação. Penso que aqui ficou esclarecido. Por outro lado, já passam 40 anos da nossa independência e a ligação campo-cidade ainda não está terminada. Portanto, me parece que um dos grandes desafios que tenho pela frente é juntar o campo à cidade. Temos produções à volta de todo o país que acabam por não chegar aos mercados. O novo presidente do Instituto Nacional de Estatísticas quer continuar com o trabalho em curso e tornar as estatísticas mais próximas do cidadão. Pegar em todo o trabalho já iniciado, consolidá-lo, para dar sentido apropriado por um censo demográfico 2017 terminado. Um dos aspectos que pretendo veicular é a educação estatística. Tem um papel importantíssimo para haver protagonismo mais próximo da própria população. Falei do distrito e íamos até a localidade, entender-se o que é isto de interpretação estatística. O chefe da cooperação alemã para Moçambique diz que a dívida pública pode retrair a confiança dos parceiros externos do setor da educação. Adi Riad recomenda às autoridades moçambicanas a serem mais rigorosas na aplicação de fundos para a educação. No presente ano, os doadores do Fundo de Apoio à Educação já desembolsaram 60% do valor programado. O chefe de cooperação alemã para Moçambique chama a atenção para a necessidade de uma gestão prudente do fundo. Os parceiros do FASE exigem medidas adicionais de que os fundos canalizados através deste fundo sejam utilizados apenas para os fins acordados. Como consequência, temos iniciado uma análise de risco do fluxo de fundos do FASE. Dito isto, gostaria de aproveitar esta oportunidade para informar que mais
de 60% dos fundos programados a serem desembolsados para a fase neste ano já foram desembolsados antes da eclosão da crise e estão a ser executados para as atividades planejadas. Falando na abertura do Fórum de Reflexão Social sobre o financiamento para a educação, Hadi Riad não tem dúvidas de que a revelação de novas dívidas públicas baixou a confiança dos parceiros externos da educação em relação ao país. As garantias estatais para os empréstimos previamente não reveladas têm levado a uma grande instabilidade ao nível macroeconômico, resultando numa grande pressão fiscal. Elas também têm diminuído a confiança entre os parceiros e o governo, conduzindo os parceiros que contribuem para o apoio geral ao orçamento a suspenderem os seus desembolsos enquanto se espera pelos próximos passos do governo na resolução conclusiva da situação. A diminuição do nível de confiança também afeta o uso de formas de apoio que dependem dos sistemas nacionais, tal como o Fundo de Apoio ao Setor da Educação. Já o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano diz que a questão da dívida pública já afeta a implementação do plano de atividades e adivinha um 2017 cheio de incerteza. A suspensão do financiamento externo devido à descoberta das dívidas não declaradas, tanto ao Orçamento do Estado como ao Fundo de Apoio ao Setor da Educação. Também está-se a verificar um crescimento económico lento. Havia uma previsão de termos um crescimento de 7%, mas o que foi verificado foi um crescimento de 5%. Há uma redução de credibilidade em relação à confiança que os parceiros tinham em relação ao governo e daí há uma redução em termos de investimento. As taxas de juro de crédito também aumentaram. A depreciação do metical e também a subida do preço. Isto teve impactos em cortes no orçamento interno e externo de 2016, mas em relação ao setor da educação e saúde, continuam a ser considerados setores prioritários pelo governo de Moçambique e há uma incerteza em relação à libertação de fundos da fonte interna, isto relativo à questão da liquidez, porque depende da coleta de receitas que o Ministério da Economia e Finanças, através da autoridade tributária, consegue arrecadar. 90% do financiamento à educação provém de receitas locais e os restantes 10% são de apoio externo. Representantes de várias organizações discutiram hoje em Maputo o financiamento à educação no país. Nos debates, os intervenientes defendem o aumento de investimentos na educação. No primeiro painel do Fórum de Reflexão sobre o financiamento à educação, o debate centrou-se nos fatores que afetam o financiamento ao setor e, consequentemente, a qualidade de ensino e aprendizagem. E um dos fatores são as novas infraestruturas escolares, que nos últimos tempos não cresceram ao ritmo planificado de 1000 salas de aula por ano. Temos vindo a construir, ao longo dos últimos 10 anos, umas 20 a 40 salas de aulas neste ritmo, por ano. E no programa de construção acelerada de infraestruturas escolares, que é um programa descentralizado, construímos cerca de... O nosso objetivo, a nossa meta, é construir cerca de 1000 salas por ano. Houve alguns anos que atingimos essa meta, como por exemplo em 2014, foi o último ano que atingimos e ultrapassamos essa meta, mas em geral andamos pelas 600 e em alguns anos bons pelas 900. Nos últimos 2 anos, a capacidade, portanto os ritmos têm decaído. A produção e alocação de material com conteúdos de qualidade para o ensino primário foi um outro ponto colocado pelos painelistas. O livro escolar da primeira classe é um livro caderno
que não oferece condições suficientes para a criança exercitar de modo a memorizar e criar rotina da escrita. O outro fator que nós observamos é a falta de material suplementar desde a primeira classe. Pensamos nós que este material podia ajudar o desenvolvimento da capacidade de leitura às crianças. Para Boubacar Covela, a imagem de um país mergulhado em esquemas de corrupção e em tensão político-militar afeta diretamente o setor da educação. É que, infelizmente, quem quer investir não depende simplesmente da facilidade que você tem. Não é isso que ele olha. Ele, para investir, um dos grandes assuntos que ele precisa de ter é que realmente o recurso que ele quer explorar existe. E ele pode explorar este recurso por um tempo que lhe permite ter um lucro para fazer muito mais dinheiro. Este é um primeiro elemento. O segundo elemento é que esse país tem que mostrar uma estabilidade para que o negócio dele não esteja em risco, que ele fique seguro. Numa situação como esta em que nós estamos, de crise, alguns podemos chamar de guerra, podemos chamar de todos os nomes que nós tivemos, mas na verdade isto cria uma instabilidade para quem quer investir. Já Paula Monjani, do Fórum de Monitoria do Orçamento do Estado, diz que o aumento de recursos para a educação sinaliza o interesse político de melhorar o setor, mas defende a existência de mais fontes de receitas. Estamos a falar de materiais de melhor qualidade, portanto, que não precisam ser repetidos, sabemos que portanto, há muitas outras coisas que podia falar, portanto, materiais, livros, etc., que poderiam ser feitos, mesmo um melhor controle naquilo que seria o procurement, que sabemos que não é particular do setor da educação, mas que sabemos que muitas vezes gasta-se mais, muito mais com o que é necessário gastar. Uma coisa que custa 10 pode custar 30, portanto, falou-se um bocadinho de corrupção, portanto, podia ter a ver com isto. Fala-se também do assunto da descentralização, quando eu toquei anteriormente que se os gastos de investimento fossem feitos a um nível mais próximo de onde as coisas são realizadas, talvez haveria também uma melhor, teoricamente, uma melhor eficiência, talvez, dos recursos. No segundo painel, que abordou a eficiência no cumprimento dos programas de educação no ensino primário, os participantes destacaram a importância do investimento na formação do professor. O Fórum de Reflexão Social decorreu sob o lema Financiamento para o Futuro, Direito à Educação, agora. O reitor da Universidade, Eduardo Mondlane, retirou ontem o compromisso da instituição que dirige de elevar a qualidade do ensino superior por forma a contribuir para os planos de desenvolvimento do país. Orlando Quilam falou também de um dos grandes objetivos da instituição, que é colocar a UEM no topo das universidades mundiais. A maior e a mais antiga universidade do país recebeu nesta quinta-feira o presidente da República, Filipe Nyusi. Durante cerca de 5 horas, Filipe Nyusi percorreu algumas unidades orgânicas numa visita guiada pela direção da UEM. No seu discurso, Orlando Quilambo deixou ficar o compromisso da manutenção dos princípios nacionalistas da instituição que dirige. Organizamos este encontro para, perante Vossa Excelência, reiterarmos que continuaremos a ser uma universidade nacional inspirada pelos ensinamentos do nosso patrono, Dr. Eduardo Shivambu Mondlane. Numa altura em que a qualidade do ensino a todos os níveis continua a ser discutida em todo o país, Quilambo deixou ficar o compromisso institucional com esta causa. Continuaremos a defender uma educação de qualidade e inclusiva. Continuaremos a realizar uma investigação que seja cada vez mais respondente às necessidades do país e coloque de forma paulatina, mas segura, Moçambique no panteão do ensino superior na região e no mundo. Um dos momentos que marcou a visita foi a inauguração da clínica universitária da Universidade Eduardo Mondlane, que numa primeira fase vai servir a comunidade universitária e numa segunda, os residentes dos bairros próximos. Nos últimos 2 anos, 6.000 raparigas abandonaram a escola no país devido a casamentos prematuros. Estes dados foram revelados pelo Ministro da Educação e Desenvolvimento Humano, que se mostra preocupado e exige o funcionamento pleno dos conselhos de escola para reverter a situação. Jorge Ferrão está na província de Manica desde esta quinta-feira e a sua primeira escala foi o distrito de Manica, onde visitou a escola secundária de Chinhamapere.
Aqui, Ferrão voltou a saborear o ambiente de sala de aula. Primeiro como aluno atento à explicação do professor. É que temos dois valores, não é? Que é o espaço inicial e o espaço final. Quando falamos de variação do tempo, a situação também é a mesma. Então daqui vamos, isto implica que velocidade será igual. Depois posicionou-se como professor e lecionou a disciplina de geografia. Está. Então, e quando o monte é muito alto, o que é que acontece? Próximo da montanha. Já na qualidade de ministro, mostrou-se preocupado com elevados números de desistências escolares, sobretudo das raparigas, apontando que pelo menos 6.000 alunas com idades entre 13 a 16 anos trocaram as carteiras escolares com os lares nos últimos 2 anos. Continuamos a ter muitos alunos que desistem e continuamos a ter meninas que desistem. E as meninas que desistem, aqui em Manica ou nas outras escolas em Moçambique, desistem por causa da gravidez. Nos últimos 2 anos, 2014, 2015, nós tivemos cerca de 6.000 meninas que desistiram. Todas elas ficaram grávidas. 13 anos, 14 anos, 15 anos, 16 anos. Ferrão entende que com os conselhos de escola a funcionarem plenamente, estes índices de desistências motivadas por gravidezes precoces podem reduzir, por isso pede ajuda. O conselho de escola tem que nos ajudar com isso. Não apenas o conselho de escola de Manica, mas os conselhos de escola de todo o nosso país. Além de visita às escolas nos distritos de Manica, Gondola e cidade de Chimoio, Jorge Ferrão irá manter um encontro com quadros do setor da educação e desenvolvimento humano em Manica para traçar linhas com vista à melhoria da qualidade de ensino. Alunos do curso noturno da Escola Secundária Geral Aeroporto Expansão de Climane queixam-se de fraca iluminação nas salas de aula. Os mesmos dizem que a direção da escola tem conhecimento, mas nada faz para resolver o problema. Há muito que alunos da Escola Secundária Geral Aeroporto Expansão de Climane clamam por iluminação no recinto escolar, bem como luz adequada nas salas de aulas. A nossa reportagem constatou algumas salas sem eletricidade. Já as turmas que dispõem de iluminação têm lâmpadas incandescentes, o que não facilita a melhor visibilidade nas salas de aulas. Temos bem iluminação, primeiro na turma, as luzes. Segundo, as décimas que elas estão desde a semana antepassada que não assistem aulas, por causa da iluminação, sim. E temos problema do risco quando vamos à entrada da escola para casa. O que a direção da escola diz? Nunca diz nada. Até somos obrigados a contribuir 10 cada aluno para comprarmos lâmpada. Aqui na escola há problemas sérios de luzes. Os professores sempre nos exigem, nós já pagamos dinheiro para comprarmos luzes. Por exemplo, quer dizer que quando acaba aqui na escola, eles sempre falam, nos exigem, nós pagamos dinheiro para podermos comprarmos energia. Por exemplo, nós quando vamos para casa temos risco de sermos agredidos aí na entrada da escola, e aqui na escola não tem mesmo segurança. Sou um dos chefes da turma, sou chefe de informação, já saí, já fui ter com a pedagógica. A pedagógica diz que vai ter com o diretor, e o diretor nunca se deslocou para poder vir ver, nunca deu nenhuma resposta. A Direção da Educação, Juventude e Tecnologia de Climane já reagiu à situação. Nós já recomendamos à direção da escola para comprar aquelas lâmpadas de baixo consumo, mas que dê uma claridade para que as aulas possam decorrer. O fato é que, muitas das vezes, quando se colocam essas lâmpadas, é que as pessoas de má fé também acabam arrancando. E a escola, aliás, a direção da escola está sempre a fazer a reposição. A estrada que dá acesso à escola não tem iluminação pública, o que torna perigosa esta via. Mais de 1 milhão de crianças estão envolvidas em trabalho infantil no país. A ministra do Trabalho diz que não é mau que as crianças trabalhem, desde que as tarefas não exijam muito esforço e não as prive de gozar os seus direitos. Uma equipa de investigadores da Universidade Eduardo Mondlane produziu um estudo em 9 províncias sobre o trabalho infantil e o seu impacto no país. O estudo revela que pouco mais de 1.100.000 crianças trabalham. 96% destas crianças trabalham na agricultura familiar e comércio informal. Por dinheiro, em primeiro lugar, com 44%. Em segundo lugar, com 32%.
e está a ajudar a família. O seminário de apresentação do estudo foi acompanhado pela Ministra do Trabalho, Emprego e Segurança Social, o Vice-Ministro da Justiça e Vice-Ministro do Gênero, Criança e Ação Social. Vitória Diogo considera que é normal as crianças fazerem alguns trabalhos para ajudar as famílias, desde que isso não prejudique o seu desenvolvimento físico e psicológico. Isso inclui atividades como ajudar os pais em casa, ajudarem no negócio de família ou ganhar dinheiro de bolso fora do horário escolar e durante as férias escolares, acompanhar os pais à machamba, desde o momento que se dê tempo para ele voltar a casa, para ir à escola, para brincar. Por sua vez, o Vice-Ministro do Gênero, Criança e Ação Social diz que o trabalho infantil é incentivado pelas famílias e é lá onde deve ser feita a sensibilização. Precisamos reforçar as ações de consciencialização das famílias e das comunidades sobre as graves consequências que o trabalho infantil tem no desenvolvimento das crianças, para que encarecem esta prática como uma forma de violência e privilegiem a sua educação e formação. O Parlamento Infantil saúda o estudo e diz que vai usar durante as suas atividades de sensibilização. Melhorar mais a nossa capacidade de intervenção nos debates e também acreditamos que vai melhorar a nossa capacidade de intervenção nas palestras que vamos dando nas comunidades. O estudo recomenda que sejam reforçadas palestras de sensibilização sobre os males do trabalho infantil para desencorajar a prática. Lisboa acolhe na próxima terça-feira a primeira conferência da segunda edição do MOSEFO, subordinada ao tema Moçambique-Portugal, pontas para o desenvolvimento económico. A escolha de Portugal para lançar o ciclo de conferências da segunda edição do MOSEFO não foi por acaso. É que nos últimos 6 anos, Portugal investiu mais de 2,5 bilhões de dólares em Moçambique, o que permitiu a criação de mais de 42 mil empregos. E a embaixadora de Moçambique em Portugal acredita que com esta conferência os negócios entre os dois países podem crescer. Este Fórum MOSEFO eu olho em duas vertentes. A primeira vertente vai ser, mais uma vez, a mobilização do investidor português para Moçambique, em primeiro lugar, e em segundo lugar, a consciencialização de que Moçambique tem futuro, de que o futuro das relações Moçambique-Portugal são inequívocas. Nós temos um grande volume dos investimentos portugueses em Moçambique. Neste momento, se a memória não me falha, penso que Portugal está em quarto lugar e sempre esteve nas posições cimeiras. Mas não é apenas o fato de estar em quarto lugar, é que Portugal é um dos grandes impulsionadores do emprego em Moçambique e nesta qualidade eu vejo que pode partilhar conosco experiências, pode partilhar conosco desafios e pode partilhar conosco ideias, que afinal é este o desafio deste Fórum MOSEFO, é partilhar ideias. Fernanda Lixal acredita também que com este tipo de iniciativas abre-se igualmente espaço para empresários moçambicanos no mercado português. Eu sou muito otimista, sempre espaço e penso que os problemas econômicos que nós temos, a falta de capacidade financeira, a musculatura financeira que ainda precisamos de ter, não é uma fatalidade. Eu creio que o futuro é vindouro. Moçambique tem importantes recursos, tem capacidades, tem know-how e, por que não, apostarmos neste mercado. E penso que o desafio é este, efetivamente, sensibilizar também os moçambicanos e sensibilizar os portugueses que, fazendo parcerias, fortifica parcerias entre moçambicanos e portugueses, tanto em Moçambique como aqui em Portugal, fortifica ainda mais a nossa relação. Mas também saúda a iniciativa, que considera ímpar. O Grupo SOICO tem nos surpreendido muito positivamente com a qualidade da sua organização. É um grupo jovem, mas eu creio que um grupo jovem com uma visão virada para o futuro e, neste caso concreto, virada para a relação Moçambique-Portugal. A escolha de Portugal não foi por acaso, é que Portugal
tem partilhado conosco desafios e oportunidades. E creio que Mosefo é este culminar de parcerias estratégicas entre Moçambique e Portugal. A conferência terá lugar no dia 28 de junho na Casa de Histórias Paulo Arrego, em Cascais. Os britânicos decidiram sair da União Europeia. Saiba porquê na segunda parte do Jornal da Noite. Para já vamos observar um breve intervalo e voltamos dentro de instantes. Até já.